Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, atualmente, unidos em nome de Jesus, o nosso mestre querido, que nos trouxe tantas lições maravilhosas e que está aqui juntinho de nós, nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo. Vamos lembrar daquele semblante maravilhoso de Jesus, o seu maravilhoso olhar. E vamos sentir que ele está aqui juntinho mesmo, nos envolvendo, como se fosse assim um colo sagrado, onde a gente repõe as nossas forças, onde a gente faz aquele momento de reflexão que nos auxilia a lidarmos com as nossas adversidades, com as dificuldades, com todos os problemas que estamos na luta, solucionando, não é mesmo? Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem que já está aqui, né? Maurício Duval, meu amigo, e Jacira Duval, casal lindo que eu adoro. Há quanto tempo? Dona Vera, querida. Adriana Sesco, boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Carlos Eduardo, um amigo querido. Maria das Graças, seja bem-vinda. Flora, minha secretária da noite de quarta. Paulo Parachim, meu amigo. Marisa Fleury, boa noite, diretamente do Paraguai. Gratidão, Marisa. Célia, diretamente de Washington. Muito obrigado, Célia. André, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos, assim, né? Uma conexão maravilhosa, internacional, essa corrente de oração ali. Maria Lísia, nossa querida Didi, lá de Pameri. Dona Norma, aqui de Brasília. Norminha, seu Boni, Patrícia, Lúcia, Osanira, Estela, Beth, Valéria, Tarcísio em Teresina, seja bem-vindo, Tarcísio, alegria ter você aqui. Seu Antônio, Fátima, Andréia, Mariângela, Mercinha, Iena, Lena, Márcia, Maria Laura, Dona Josefina, Liliana, gente em Jundiaí, que legal! Nossa, eu adoro entrar em contato com esse chat e ver tanta gente de tantos lugares do Brasil, de tantos lugares de outros países, né? É muito bom. Isso nos prova que a energia não tem para chegar um tempo e um espaço, não tem um limite, não tem uma fronteira, né? Basta a gente se conectar que o nosso amor está ali. E esse amor universal que nos une como fraternidade é que é importante a gente acreditar, porque nós nunca estamos sozinhos, não é mesmo? Hoje nós vamos agora já iniciar o nosso estudo e eu pediria que todos mantivessem essa vibração gostosa, essa vibração de paz, de harmonia, porque quando a gente está aqui no nosso estudo, as nossas doações do nosso ectoplasma, das energias maravilhosas que nós estamos enviando ao universo, são utilizadas como medicamentos para os nossos irmãos que estão necessitados, aqueles que estão doentes do corpo físico, do corpo espiritual, da mente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui estudando, nós estamos fazendo uma doação energética importante que a espiritualidade amiga leva a todos aqueles. Se eu tenho amigos queridos que necessitam de um amparo, um familiar que está precisando de uma oração, deixa o nome escrito ali do lado, de vez em quando eu olho e penso, oro por aquela pessoa, porque faz uma diferença tremenda, né? E a gente está ajudando. Todos nós podemos ajudar um pouquinho. E é o somatório das nossas energias que faz esse dínamo de energia fantástico para ajudar as pessoas, não é mesmo? Bom, eu trouxe para vocês hoje uma lição muito especial do livro Diretrizes para o Êxito, de Valdo Franco, e Joana de Ângeles, a nossa mentora espiritual, né? Esse livro, Diretrizes para
o êxito, ele tem uns temas muito interessantes. E o capítulo 6 dele fala sobre medo e autoconfiança. Eu já falei para vocês que sempre que quiserem, eu gosto do Haroldo, do Divaldo e tantos outros, eu faço sempre com um caderninho do lado para anotar algumas coisas que são bem importantes para mim, que me chamam a atenção. Então, podem fazer isso também, porque é um estudo, né? E depois nós vamos fazer a nossa oração. Eu vou fazer a leitura resumida deste capítulo, pegando as partes principais. Depois, quem quiser também pode olhar no nosso estudo e oração, naquelas setinhas ali do conteúdo, o capítulo está todinho lá, que a Alice transcreve cada capítulo estudado para nós. Obrigada, Alice. Medo e autoconfiança. Eu vou fazer a leitura, depois eu venho com o olhar, né? A explicação que eu acho que é bacana a gente ter. Podem se relacionar 6 tipos básicos de medo que assaltam a criatura humana durante a sua existência corporal. O medo da morte, da velhice, da doença, da pobreza, da crítica, da perda de um afeto profundo. Todos eles decorrem da insegurança pessoal, remanescente dos conflitos originados em comportamentos infelizes que deram lugar a transtornos de significado especial. Não compreendendo a vida como uma realidade constituída por etapas delineadas com firmeza no corpo somático e fora dele, o indivíduo vê na conjuntura material a única realidade, sem a qual tudo é desconhecido ou impossível de existir. O seu empenho para manter-se em paz não é suficiente para estabelecê-la, antes deixando-se consumir por incertezas que devia trabalhar mediante a reflexão, o estudo e a oração, a fim de as converter em autoconfiança, em harmonia pessoal. Graças a essa contextura, aquele indivíduo que não se firma em conceituação imortalista, aquela que demonstra a perenidade, a infinitude da vida, faculta-se a instalação do medo nos sentimentos, essencialmente o medo da morte. Detivesse o ser humano a meditar em torno do processo existencial e sua colocação no universo, compreenderia que, pelo fato de existir, a sua não pode ter sido a origem no acaso, e não é a finalidade de extinção. Neste contexto, o sentimento de amor transforma-se em vigorosa capacidade para cultivar a esperança, superar-se, bem como a fé de o conseguir. A autoconfiança é o passo imediato, abrindo-lhe perspectivas formosas para a conquista da plenitude. A fatalidade do ser é atingir a harmonia completa na imortalidade que se encontra investido. A dúvida a esse respeito da imortalidade, a negação dessa realidade, facultam expressões fóbicas, como, por exemplo, o medo da velhice inevitável. Por outro lado, o medo das doenças encontra-se também enraizado na mesma reflexão de que elas conduzem à morte, assim produzindo um terrível conflito. As estatísticas demonstram que homicídios, suicídios e acidentes fatais, somados, constituem mais elevado índice de óbitos no mundo. Por isso, é incorreta a reflexão. O medo da pobreza, pensando-se na falta de recursos econômicos que abrevia a existência física, porém, reflitamos que o número de pessoas destituídas de dinheiro
que atingem idades longevas é muito maior do que aqueles que acumulam fortunas e estresse por armazená-las e se desequilibram em administrá-las ou desfrutá-las. Desconfiado dos valores íntimos e instável nos objetivos que persegue, teme a crítica. Por fim, o medo de perder um afeto legítimo constitui fator de desarmonia, ainda resultante da desestruturação emocional. Realmente se perde o que não se tem. Não existem afetos que se percam ou desapareçam, mas os fenômenos de afetividade gerada por diversos motivos que se alteram, se afastam, desaparecem, não merecendo, portanto, uma maior aflição. Os medos multiplicam-se em razão da insegurança, o receio de perder o emprego, o pavor da agressividade, da violência urbana, a angústia da destruição provocada por guerras, as calamidades sísmicas, os acidentes de vária ordem, a incerteza quanto a amizades reais. O medo transforma-se em um algoz das almas e uma calamidade social. Portanto, com Jesus, adquire-se a segurança para vencer qualquer tipo de enfrentamento, em particular os diversos medos, já que a comunhão com Jesus provoca autoconfiança. Todo aquele que nele crê, mesmo morrendo, viverá em clima de felicidade. Senhor da imortalidade, Jesus demonstrou o triunfo da vida, a conjuntura finita da vida terrena. Medita em Jesus, nas suas palavras e ações, descobrindo que o medo é um transtorno, é um distúrbio momentâneo que cederá à autoconfiança, à paz, que defluem da irrestrita entrega ao bem e ao amor. Um texto um pouquinho mais longo, né? Mas era necessário ler esse texto como um todo, porque Joana divide algumas partes muito interessantes desse texto. Primeiro, ela explica os diferentes tipos de medo, né? As origens, as razões, e depois ela nos traz uma solução pautada no nosso divino amigo, claro, né? Então, vamos pensar, porque eu busquei na autora Joana de Ângeles, tanto nesse livro Diretrizes para o Êxito, tanto no livro chamado Conflitos Existenciais. O capítulo 4 do livro Conflitos Existenciais fala sobre o medo. E eu quero aqui, tirei alguns pedaços para a gente poder discutir. Bom, Joana faz uma reflexão interessante, que todos nós, seres encarnados, tivemos inúmeras, dezenas, centenas de encarnações anteriores a essa. E ao longo dessas encarnações, deu-se a nossa evolução espiritual. Então, hoje nós somos criaturas bem melhores do que há 10 encarnações atrás. E no futuro seremos bem melhores do que somos hoje. Essa crença na imortalidade, né, do nosso espírito, que já atravessou inúmeras encarnações e ainda vai passar por inúmeras encarnações em diferentes mundos, até que nós atinjamos a plenitude espiritual, até que nós possamos ser anjos trabalhando para o Senhor. Esse é o nosso fim, sermos anjos, trabalhando diretamente para o Pai, né? Claro que isso é um processo demorado. E por que Deus já não nos criou anjos? Para que a gente pudesse ter a oportunidade de passar por toda essa trajetória, né? Tem muita gente que fala que o importante não é o destino da viagem, mas o roteiro da viagem, né? Eu posso ir daqui até Maceió e ser uma viagem maravilhosa. E posso ir daqui até lá uma viagem muito ruim. Mas nós damos o tom da nossa viagem.
Então, Joana nos lembra que nós nascemos com uma culpa inconsciente. Todos nós. Culpas que trazemos de falhas, de erros, de violências, de atitudes que não nos traziam paz em vidas passadas. Então, todos nós no passado vivenciamos a época do mundo primitivo. Nós usávamos tacape, puxávamos as mulheres pelos cabelos, morávamos em cavernas, matávamos para comer, descobrimos a roda, descobrimos o fogo e fomos evoluindo, mas nós vivemos a barbárie, nós vivemos as cruzadas, nós vivemos as inquisições, nós vivemos inúmeras etapas evolutivas do planeta ainda muito violentos, né? Nós duelávamos. Agora nós estamos numa fase, para quem não acredita que o mundo está evoluindo, está evoluindo. A gente pode ver, por exemplo, que hoje uma invasão de domicílio é crime. Antigamente não, o mais forte invadia o domicílio do mais fraco e ficava por isso mesmo, né? Então, nessa trajetória evolutiva, nós trazemos uma culpa inconsciente, que nós não trazemos para a nossa consciência. Por quê? Porque Deus nos brindou com o esquecimento do passado, e isso é maravilhoso. Pensa eu estar diante de um pai, de um filho, né, de uma amiga, e descobrir que eu já fiz coisas horríveis com aquela pessoa, que eu posso tê-la matado, que eu posso ter roubado o seu castelo e por aí vai. Então a gente não suportaria esse sofrimento. Mas essa culpa, o reconhecimento dos nossos erros passados está no nosso inconsciente. Na nossa consciência fica o desejo de acertar, né? Então, isso é um fenômeno inevitável ao processo evolutivo. Todos nós estamos passando por este fenômeno. Só que aí, o que acontece? A nossa consciência culpada é um dos fatores que induzem ao processo do medo, né? Então, todos nós sentimos culpa, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos raiva, todos nós temos tristezas, temos emoções básicas, outras emoções que chegam depois. Isso faz parte do ser humano, da nossa humanidade. Então, nós não podemos entrar em culpa porque tivemos culpa, em culpa porque tivemos medo. Não. Nós precisamos de aprender a trabalhar com esses sentimentos, com essas emoções. Correto? Bom, então, a nossa consciência culpada induz ao medo, mas isso é agravado pela nossa insegurança emocional. Quando nós não temos uma autoconfiança, nós nos tornamos pessoas, espíritos inseguros. E aí o que acontece? Se nós estamos inseguros, nós ficamos reproduzindo os nossos medos. Quer um exemplo? Um processo de timidez. A pessoa muito tímida, contida, sem conseguir falar. Essa pessoa, ela busca uma alienação social, por quê? Porque ela não dá conta do convívio social. Então, ela tem um medo de se expor. E por que tem um medo de se expor? Porque ela tem ali questões emocionais. Porque a falta de autoconfiança leva a achar que aquela exposição ela pode estar sendo criticada, rejeitada, a vergonha que vai passar. Então, o tímido precisa de trabalhar um lado do orgulho que lhe é inerente, né? De não desejar errar na frente dos outros, né? Só falar quando tem certeza, não se expor, não ter uma estrutura de autoconfiança de receber uma crítica. E isso tudo pode surgir lá no inconsciente da pessoa, como pode ser alimentado pela sociedade. Então, se a pessoa já é um pouco orgulhosa, já fica preocupada com o que vai trazer, a hora que fala algo errado, uma besteira, kkkk, e sofre ali um bullying, essa pessoa vai se encolher se ela tiver uma insegurança emocional.
Se ela tiver autoconfiança, ela vai conseguir resolver isso e seguir adiante, né? Bom, aí Joana, no início desse capítulo aqui, ela cita 6 tipos básicos de medo. Joana de Ângeles. O primeiro, o medo da morte. O medo da morte é aquele medo de que tudo vai acabar. O medo de eu não estar com as pessoas, o medo da minha vida acabar. A insegurança, para onde é que eu vou? O que vai acontecer depois? O medo da morte, ele existe em todos nós. Até um certo ponto, ele é ligado a um medo bom, ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Então, eu tenho medo de morrer, por isso eu não pulo do 20º andar. Entendeu? Então, eu vou colocar ali como chama? Uma segurança, né? Esqueci o nome. Agora, se eu, por exemplo, tenho medo de morrer, eu não vou andar a 250 por hora no meu carro, embora ele faça isso. Mas eu vou andar de uma forma segura, sem arriscar, né? Se eu tenho um cuidado, então é bom. Agora, quando extrapola e o medo de morrer te leva a ter um pânico de viver, aí nós não estamos valorizando a vida, nós estamos valorizando a morte. Porque tem pessoas que não têm o medo básico de morrer, tem pessoas que têm o medo de viver e se esconde numa concha. Pois bem, o segundo medo que Joana cita, desculpa, o segundo medo que Joana cita é o medo da velhice. Então, tem muitas pessoas que têm medo de ficar velho porque acham que se ficar velho está mais próximo da morte, né? O terceiro medo é o medo da doença. A doença que pode matar. Vocês estão vendo que tudo está relacionado ao medo básico da morte. Ou o medo da pobreza, de não ter remédio, de não ter um plano de saúde, de ficar doente e não ter como fazer isso, de estar numa casa e ter uma ventania e tirar a minha casa. Todos esses medos que eu falei para vocês, o medo da morte, o medo da velhice, o medo da doença, o medo da pobreza, está ligado a quê? A medos materiais. Porque a pessoa que tem uma autoconfiança pautada na crença da vida eterna, ela sabe que a morte não existe de fato, que ela vai apenas mudar de dimensão e vai continuar, encontrar familiares, encontrar amigos, a vida continua. No plano espiritual tem hospitais, tem os encontros, né? Tem os jardins. Então, quando eu tenho uma confiança no Pai e eu estou mais espiritualizado, acreditando que a vida não é só matéria, esses medos não me pegam muito, entende? Porque a morte deixa de ser um mistério. A doença passa a ser um aprendizado, né? E a pobreza, você passa a ter confiança que acima da sua providência material existe uma providência divina. São nesses momentos que o pobre, o rico, o bonito, o feio, todos se igualam numa ala de Covid de um hospital. Aí a gente a gente vê a finitude da matéria, né? Que todos se igualam ali. Bom, e aí tem 2 medos que existem lá no interior da pessoa: o medo da crítica e o medo da perda de um afeto profundo. O que Joana nos diz? Que os verdadeiros afetos, os profundos, nem a morte separa. Sejam eles de amor, né? Sejam eles de ódio. Então, eu preciso de cultivar afetos amorosos genuínos. O amor puro, verdadeiro, pelo meu pai, por um amigo, pela minha mãe, por uma colega, pelo filho, pela filha, pela família, né? Porque eu, estando cercado de afetos genuínos, eu não os perderei, porque todos eles vão sobreviver à morte do corpo físico. O medo da crítica. O medo da crítica está muito relacionado ao processo que eu estou trabalhando, o orgulho, né?
Porque eu tenho aí uma ideia de que ser criticado é ser rejeitado. E aí é uma ideia de que tudo isso pode contribuir para uma rejeição, para uma solidão. Né? Então, se eu me espiritualizo e tenho a certeza de que eu estou aqui para aprender, eu vou encarar as críticas como um processo de aprendizado, né? E vou refletir e mudar a minha ação diante daquele fato. Pois bem, só que todos estão envolvidos numa insegurança emocional, como Joana de Ângeles nos falou. E aí, na maioria das vezes, a gente percebe que ao invés de trabalharmos o medo, e enfraquecermos esse medo, nós cultivamos este medo. Nós não arrancamos as ervas daninhas da nossa alma, nós estamos ali cultivando tiririca. E aí o que acontece se eu cultivo tiririca? Ela toma conta do gramado. E de repente o gramado vai ser pura praga. Não, não posso cultivar o medo. Eu preciso de entender esse medo. A maioria dos medos se encontra onde? Na nossa imaginação. Né? Então, eu tenho que observar se esse medo ele está aliado a um fator real de perigo ou não. Né? O medo de ser criticado se falar em público é um medo real ou é um medo que eu estou alimentando dentro de mim? E eu evito aquela situação e nem consigo passar por ela, nem sei a resposta. Agora, o medo de um cachorro bravo que está ali na porta da minha casa, é claro que eu tenho um medo real. Então, eu vou deixar o portão fechado para aquele cachorro que está bravo, querendo avançar em alguém, não me avance. Entende a diferença? O medo real, ele tem que ser cuidado, trabalhado. O medo imaginário também. Só que o medo imaginário, ele tem que perder essa força, porque ele não está aliado ao meu instinto de sobrevivência. Ele é exagerado. Né? Estão conseguindo seguir aqui o raciocínio, né? Eu estou colocando até as anotações aqui para a gente não perder. Bom, então, alguns fatores externos, eles ajudam a sociedade, a nossa sociedade, é uma sociedade geradora de medo, né? Eu vou citar para vocês alguns fatores de medos que são fatores externos, porque os fatores internos, eles estão relacionados, por exemplo, o que eu falei, da culpa das vidas passadas. Isso é um fator endógeno, ele está internalizado. O fator externo é a sociedade, o grupo familiar e tudo mais que cria. Quer alguns exemplos? Vamos ver. As atitudes educacionais do lar. Quem aqui da minha geração não passou pelo medo do homem do saco, que pegava e levava embora? Passava medo na gente para educar, para a gente não ir para a rua, bater perna, para não sumir, não fugir, né? Porque a gente tinha uma liberdade de brincar muito na rua. Cuidado com o homem do saco. Ele coloca a criança dentro do saco e leva embora. Então a gente, se avistasse alguém com um saco de mudança, a gente berrava e saía correndo, né? Olha, dorme porque senão o bicho papão vai te pegar, né? Eram atitudes que as nossas famílias nos educavam com medo, né? Escova os dentes, senão os dentes vão cair, tudo apodrecer. Não tinha um meio termo, assim, de uma ajuda, né? Então, algumas famílias educam para o medo. Você vai ter coragem de cantar, de dançar desse jeito? Você nem ensaiou? O pessoal vai rir de você. Não é só quando a gente é criança, quando a gente é adulto também. Esses medos vêm, essa insegurança colocada, né? E a nossa autoestima abalada, a nossa autoconfiança vai lá para baixo, né? Relacionamentos familiares agressivos. É claro que se eu vejo pai e mãe se agredindo, né? Faca voando, panela voando, eu vou crescer com medo, porque eu vejo ali dentro da minha casa agressividade. Se eu não posso me colocar, porque senão eu apanho, eu vou ser uma pessoa cheia de medo, de não dar conta de me colocar, né?
Então, são vários medos gerados por comportamentos agressivos, familiares agressivos. Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, com uma bipolaridade, que está num surto de agressividade, e que agride essas crianças, que espanca a esposa, ou espanca o filho, né? Ou alguma coisa assim, eu vou ter pessoas com medo ali, né? E às vezes eu não tinha medo, não fui um espírito que estava com tanto medo, mas os medos vieram por conta dessa postura da vivência agressiva dentro do meu lar, né? Vocês se lembram? Quando tinha, assim, aqui eles falam desrespeito pela identidade infantil, Joana nos traz, com narrativas apavorantes. Gente, nós tínhamos isso, né? Nós tínhamos isso nessa questão de educação, ou a gente aprendia em casa também, e a gente reunia para falar assuntos, né, de fantasmas, o caso da mulher do banheiro, né? Eu tinha medo de ir no banheiro sozinha do colégio, aquela coisa escura ali com 10 vasos ali com portinha, e se a mulher de branco, a noiva morta, aparecesse ali? Eu tinha medo. Isso era o quê? Era aprendido. Não respeitava, eles contavam isso para qualquer pessoa, né? Qualquer idade. A gente às vezes estava escutando de um adulto, mas criança com a anteninha ligada. Estou construindo medos, né? Todos nós tivemos essas experiências, né? Eu lembro que perto da casa da minha avó tinha uma estação de trem de ferro em Uberlândia que se chamava Estação Mogiana, passava por lá, né? A Mogiana. Então, o que foi ensinado, né? Que se a gente se aproximasse lá, saía água fervendo e queimava as criancinhas, né? E a gente morria. Então, eu não chegava perto da linha de ferro de jeito nenhum. Mas depois também eu não queria atravessar aquela rua em hora nenhuma, né? Então, tinha que trabalhar o medo da gente, né? Então, tem que haver um respeito para essa idade. A pessoa, por exemplo, relatar que o outro está doente, assim, assim, deitado de bruço, lá no hospital, sendo entubado e tal, e criança escutando, não tem essa estrutura para esse nível de detalhes. Nós temos que prestar atenção e respeitar as nossas crianças no ambiente, não é mesmo? Os filmes de terror que os pais deixam assistir, criança de 7 anos, 6 anos, assistir alguns filmes, né, que não são para a idade, que são filmes de 15 anos, que tem muita violência. Claro que a criança vai introjetar esse medo. Os fenômenos sísmicos, né, por exemplo, eu sei de criança que mora no Japão, né, brasileiros que estão no Japão, e que durante terremotos ficaram com traumas, e que depois isso tem que ser trabalhado, porque a pessoa se sente impotente, tem que sair com a roupa do corpo do prédio, o prédio está lá balançando, né? Isso fica um trauma, é difícil. Ou vivenciar uma enchente, um terremoto, a seca, né? A seca do Nordeste. Então, tudo isso vai gerando medo. A violência urbana, né? Que nós temos essas notícias, né? E aí, o que a gente percebe? Que antes a gente brincava, a gente estava todo mundo junto, mas hoje nós temos acesso a isso. Tem mães que deixam a televisão ligada naqueles programas vespertinos de violência e a criança de 5, 6 anos está escutando violência o tempo inteirinho, aquilo ali entrando na mente dela, como uma mensagem subliminar. O mundo é perigoso. Olha o policial perseguindo o bandido, né? E olha o bandido matando, olha a metralhadora, olha o trânsito é perigoso, atropelou tantos e não cuidou, aquelas notícias ali o tempo todo. Então, isso produz medo em todo mundo, mas quem tem uma constituição emocional mais fragilizada, aquele medo vira um pânico de viver, né? E aí, olha o que Joana de Ângeles nos fala. Entre aspas, abre aspas, Joana de Ângeles é a nossa mentora. Grande parte do noticiário da mídia, entre parênteses, lixo, que se comprazem em exaltar o esdrúxulo, o agressivo, contribui para a instalação do medo e do pânico. Então, nós não pedimos para ninguém ser alienado e desligar a televisão, nada disso.
Escolha o jornal que você vai ouvir. Ligue a sua televisão com a sua vontade. Liga, vou assistir tal jornal, tal horário, desliga. Um jornal é suficiente. Porque se você começar a assistir o jornal às 4 da tarde até às 10 da noite, você vai ver que as notícias são basicamente as mesmas. Se você tem acesso a uma TV de jornalismo, de grupos de jornalismo comentando, sem aquela coisa, né, do impacto mais popular, assista. Então, esse tipo de jornal. Agora, você deixar a sua televisão ligada de noite em jornal, achando que você é instruído, enquanto você trabalha, enquanto você faz almoço, você está transformando o ambiente da sua casa em um ambiente tóxico, um ambiente negativo. E isso, quem vai ficar nesse mar de lama, de toxinas mentais, é você. Então, às vezes, chega meio-dia, você está cansado e não sabe por quê. Porque está ali, sabe? Aquela toxicidade está presente no seu lar o tempo todo. Quando Joana de Anjos chama isso de lixo, é porque a gente sabe que quando um pai está envolvido na morte de uma criancinha, passa isso 20 vezes por dia, toda semana, até que aconteça a próxima morte, né? Até que aconteça o próximo evento. E fala nisso o dia todo. Então, como que nós podemos ajudar? Nós escutamos a notícia e nós fazemos vibrações por aqueles envolvidos, né? Então, quando nós vemos esse mundo retratado por essa mídia, né? Por essa parte que quer chamar a atenção e que quer levar o medo, a ideia é exatamente essa, é fazer com que a pessoa se espante e queira saber depois, né? Então, nós temos que estar informados, sim, mas nós não precisamos de entrar no processo de histeria. E nós precisamos de entrar em contato com notícias boas, com notícias de descobertas boas, com programas que falem de natureza, com comédias que nos façam rir, né? Com programas de ensinamentos de temas como, por exemplo, psicologia, sociologia, dentro da medicina, mas sem essa vertente do lixo, né? Que nos faz sentir medo. E hoje, o número crescente de pânico entre crianças, de fobias, crianças pequenas com 5 anos de idade com verdadeiro pânico, né? Por quê? Porque o mundo é um gerador de medo. E nós que percebemos isso, precisamos de trabalhar esse mundo para transformar num lugar melhor. Eu não consigo mudar a minha cidade, mas eu consigo mudar o meu lar. E nessa corrente do bem, se todo mundo cuidar da vibração do seu lar, todo mundo vai ser ajudado. Bom, mas então, o medo, ele impede repouso, ele impede até mesmo promoções, porque às vezes a pessoa está tão afundada que tem medo de morar em tal cidade, tem medo de tal promoção, de falar em público, então precisa de ser tratado. E Joana chega ali com duas falas muito importantes. Preste atenção, secretária, se tiver aí, Flora. Olha só, Joana de Anjos fala sobre como erradicar o medo. Olha o primeiro conselho que ela nos dá. A coragem de manter contato com os próprios medos é um recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação. Vou repetir. A coragem de manter contato com os próprios medos é um recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação. Que coisa fantástica isso que Joana nos fala, né? Então, ela fala isso e tudo que eu não trabalho vira um fantasma muito maior. Se eu faço de conta que eu não tenho medo, se eu não assumo isso, esse medo vai virando um medo muito maior. Segunda coisa que Joana fala, muito importante. Quem ama, enriquece-se de coragem e enfrentamentos.
Então, Joana de Ângeles traz a solução, a antítese, o antídoto do medo, o amor. Porque o amor é que vai nos encher de... A coragem não nasce assim. É o amor que nos faz ter coragem e enfrentamento. Exemplo disso na natureza. Vê você uma cachorrinha que deu à luz e que está amando aquilo. Tente fazer algo contra aqueles filhotes. Essa cachorrinha se enche de coragem e de enfrentamento. Nós, quando estamos num processo de maternagem, também. Às vezes a gente faz coisas que a gente nunca imagina que faria, porque nos desperta uma coragem, um enfrentamento para defender a nossa cria. O que é isso? É o amor que nos possibilitou uma coragem tamanha, né? Então, a Joana de Ângeles fala que os nossos medos sempre voltam, mas se nós trabalharmos, eles vão ficando cada vez mais fracos. E vai chegar um momento que nós vamos conseguir superá-los por completo. E nós temos que acreditar que é um processo de superação do medo. Não basta uma mágica, mas é um processo diário e contínuo, né? Então, Joana nos pede para escolher entre o medo ou o amor. Ela não nos pede para escolher entre o medo e a coragem. Medo e amor. Porque amor é a base da coragem e do enfrentamento, né? E isso é importante. Joana de Ângeles nos fala que amor e medo, isso aí, quem puder escrever aí para nós. Amor e medo não convivem no mesmo espaço emocional. Amor e medo. Então, se o meu medo que está grande, eu preciso de trabalhar e cuidar para aumentar o meu amor. Se o meu amor está transbordando, o meu medo vai perdendo a força e vai sendo transmutado em amor, né? A gente não quer, com isso, falar da proibição do medo, não. A gente tem que acolher o medo, né? Agora, uma coisa importante para vocês falarem, para vocês perceberem, por que eu tenho que trabalhar o medo? E incrível que essa frase eu vim assistir num filme da Netflix. Não, Amazon Prime, um filme que eu assisti. E eu anotei a frase, que como eu falei para vocês, eu gosto de estar sempre com um caderninho e caneta. Não é o erro que nos paralisa e nos impede de seguir adiante. É o medo que faz esse papel. Então, eu não tenho que ter medo de errar. Eu preciso de trabalhar o meu medo. Porque se eu trabalho os meus medos infinitos, né, de crítica, de tudo mais, eu vou estar cada vez me propiciando a errar menos. Então, se eu não tiver medo, eu vou saber que errar faz parte do processo humano e eu vou conseguir seguir adiante, né? Então, não é o erro que nos paralisa e que nos impede de seguir adiante. É o medo que faz esse papel, né? Tudo isso para a gente refletir. E graças a Deus nós temos aqui uma secretária maravilhosa, querida Flora, que tá aqui escrevendo isso, né? Então depois vocês podem até olhar ali, dar um print da telinha ali que ela está digitando e depois copiar para refletir depois. Bom, então falamos muito de medo, esse sentimento que paralisa. Então todos nós temos medo, todos nós temos um dia que nós paralisamos com medo. Então eu preciso de falar para vocês como que a gente pode lidar com esse medo, né? Então, nós temos 4 ações muito importantes que eu vou falar aqui para vocês. Primeira atitude em relação ao medo, acolher o medo, certo? Aliás, eu vou até inverter. Eu vou colocar a primeira atitude, assumir. Eu reconhecer, eu estou com medo. Gente, eu estou com medo. Porque o medo mexe com o nosso corpo. Ele nos dá, às vezes, embrulho no estômago, taquicardia, nos dá gelado, adrenalina chega, o pensamento negativo chega. Eu fico num estado de alerta.
Então, a primeira atitude é assumir. Eu estou com medo. E isso não vai ser um problema. Porque a minha segunda atitude vai ser o quê? Acolher esse medo, né? Como é que eu acolho o medo? Porque às vezes, quando eu percebo que estou com medo, eu posso não acolher e querer fazer uma outra coisa para disfarçar, para tirar o meu medo dali. Não, eu preciso de acolher o meu medo, né? Bom, então eu estou com medo, eu estou acolhendo, eu estou aceitando que esse medo está aqui comigo. E aí, quando eu aceito que esse medo está, né? Vamos cuidar de você, né? Eu estou com medo. O medo está aqui. Então eu vou cuidar desse medo. Aí qual que é a terceira atitude que eu preciso ter? A terceira atitude é analisar, investigar. Eu já percebi, estou com medo. Medo. Vamos cuidar de você. Você está aqui. Eu acolho esse medo que chegou, porque o medo é uma aprendizagem. Aí eu preciso de investigar. De que é o meu medo? Que medo que eu estou tendo? Qual o medo que está vindo na minha cabeça? Porque eu preciso de separar se é um medo real ou se é um medo imaginário. Se é um medo real, por exemplo, gente, está fazendo tanto barulho naquele portão e eu esqueci de mandar arrumar a chave. Então eu vou acolher esse medo e vou conversar com ele. Eu vou ligar para o chaveiro agora para o portão ficar trancado, né? Se eu estou com medo do meu netinho chegar no meu apartamento porque não tem tela, eu posso colocar a tela no meu apartamento, né? E se eu ainda não tenho dinheiro, vou ter que esperar, eu vou trancar as portas de acesso, né? E vou ficar 100% do tempo presente ali naquela visita. Então, eu trabalhei o meu medo. É um medo real, correto? Agora, o que é o medo imaginário? Né? O medo imaginário é aquele que às vezes está sendo um pensamento criado por mim, mas que ele não vai nem acontecer, né? Eu tenho medo de estar aqui e de repente entrar um leão naquela janela. Não tem chance, né? Então, esse é um medo imaginário. Aí eu preciso falar, por que eu estou com esse medo? Né? E aí eu preciso de trabalhar isso também. Mas qual que é a boa notícia? Os medos imaginários, eles são apenas pensamentos. Eles não são realidade. Quantas vezes nós sofremos muito mais por um medo do que pela situação em si? Eu tenho medo de tirar a minha carteira de motorista. E tem gente que tem pânico, não consegue tirar a carteira, porque fica achando que vai passar mal, que não vai ser reprovado. O não eu já tenho. Então eu preciso de trabalhar esse medo para eu conseguir ir lá, né, tirar a carteira de trânsito. Então, quando o medo é pensamento, a boa notícia é que todos nós podemos trabalhar pensamentos. E os pensamentos podem ser mudados, correto? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou depois, olha só, então voltando, eu assumi que tenho medo, eu acolhi, analisei, agora eu preciso conversar com o meu medo, certo? Então eu preciso conversar com o meu medo. Digamos que eu esteja em pânico, trancada dentro de casa com medo de pegar Covid. Aí eu percebo que eu escutei uma notícia no Jornal Nacional, meu Deus, a minha cidade está toda tomando... foi me dando um pânico. Aí eu preciso de falar, eu estou com medo. Vamos conversar. Primeira coisa, eu entendo o medo, que você está presente, eu te agradeço, porque você quer me defender. Eu agradeço você querer me defender. Mas eu quero te dar uma notícia, não se preocupe. Eu estou cumprindo isolamento, estou diante das pessoas com máscaras, só saio em situações muito que eu não tenha como fazer diferente. Então, eu estou basicamente dias sem sair de casa. Então, eu agradeço o seu
movimento em querer me proteger. Mas você pode ficar tranquilo. Eu estou em segurança. Pronto. Aí eu conversei com aquele medo, aí eu faço uma respiração, né? E eu deixo esse medo, eu liberto esse medo para ele poder ir embora. Correto? Isso é um exemplo. Agora, normalmente, vamos dizer assim, para todos os medos, né? No geral, qual que é uma frase que eu poderia falar? Eu dei o exemplo dessa do Covid. Então, uma afirmação importante que a Flora vai colocar aí para vocês. Eu vou até ler para não, né? Quando eu estou percebendo que tenho medo, né, que eu identifico, é muito importante, ou até como prevenção. Se eu sou uma pessoa muito medrosa, eu posso falar essa afirmação várias vezes, né, até para me sentir em segurança. Qual que é a afirmação? Eu escolho confiar na vida. A vida me ama e me protege. Eu escolho confiar na vida. A vida me ama e me protege. Como nós estamos no momento de pandemia, para não gerar esses sofrimentos, eu já vou mudando o meu padrão de pensamento, trazendo uma afirmação positiva várias vezes ao dia. Porque aí aquele medo do Covid, ele não vai entrar com força total. Eu já enfraqueci ele. Entendem? Então, eu escolho confiar na vida, a vida me ama e me protege. Falo várias vezes se eu percebo que eu tenho uma tendência para entrar em pânico por conta de um Covid, por exemplo. Agora, se eu entrar, aí eu acolho e converso com ele, correto? Bom, agora nós temos uma outra situação que acontece muito. Vocês já perceberam que às vezes o nosso medo é a gente que passa um baita susto na gente mesmo? Vocês já estiveram assim, que vem aquele pensamento assim, em uma fração de segundo e passa um susto na gente e a gente meio que descompensa o coração? Por exemplo, eu estou aqui percebendo se eu tenho espinha, a hora que eu passo a mão aqui eu vejo um caroço. Aí eu falo, meu Deus do céu, será que é um câncer de tireoide? Eu passei um susto em mim. Eu mesmo passei um susto em mim com um pensamento que vem bem negativo, né? É um medo que, de repente, eu vejo um carocinho e pode ser o quê? Pode ser pela dor de garganta, pode ser um pernilongo, pode ser uma espinha interna, né? Mas eu vou e pá, e passo aquele susto, né? Então, o que eu tenho que fazer quando eu me passar um susto? Primeiro, não se assuste. O certo é a gente não se assustar. Mas se eu passei um susto, o que eu tenho que fazer? Se eu coloquei medo em mim mesmo, pare imediatamente. Pare o que você está fazendo. Porque você se passou um susto e você está em estado de choque. Então, para o que está fazendo. Para. E, nesse momento, feche os olhos e faça uma respiração. Puxa o ar pelo nariz e solte pela boca. Entendeu? E aí você faz aquela respiração umas 3 vezes, né? E pensa em um lugar que te traga paz. Pode ser o pé de jabuticaba na fazenda da sua avó, pode ser na beira da praia, lá no mar, numa viagem que você fez, pode ser uma árvore do seu quintal, pode ser a sua sacada, um lugar que te traga paz. Pensa no lugar e traz aquele lugar que te gerou paz em outras experiências. E aí, você vai falar, né? Eu solto todo o medo que habita em mim. Agora eu crio paz na minha mente e no meu corpo. É outra afirmação positiva que eu posso falar. Aí vocês vão falar assim, Bia, mas como que é isso? Nessas afirmações. São afirmações importantes, né? Que eu já falei para vocês que eu tenho aqui, ó, várias. Que às vezes eu ando comigo na carteira, eu coloco ali na tela de descanso do celular, sabe? Então, eu solto todo o medo que habita em mim. Agora eu crio paz na minha mente e no meu corpo, porque eu me desestabilizei me passando um susto, né? Então é aquela coisa que eu me passo susto. A minha mãe mora longe. Aí se toca o telefone 2 da madrugada, eu levanto num pulo e me passo um susto. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. É uma tragédia, né?
A gente tem muito isso de passar susto na gente. A gente é um passador de susto. Então, quando passar susto, haja dessa forma, sabe? Se não lembrar dessa frase exatamente, lembre-se de falar: eu solto o medo que habita em mim, a vida tá boa, eu tô em paz, esse é um medo que não tem nada a ver. Escolhe a sua frase, mas fale, dialogue para você. Eu só estou dando sugestões bonitinhas, certo? Então, você descobre que ele é um pensamento e os pensamentos podem ser transmutados. E o que eu falo todos os dias quando a gente entra no estudo e oração, desde que foi criado? Nós vamos, nesse momento, aprender a transmutar os nossos pensamentos e sentimentos negativos em positivos. Então, coloque letras garrafais. Por favor, Flora, eu posso mudar meus pensamentos. Nós podemos fazer isso. E nós podemos mudar os nossos pensamentos de medo. Isso é o aprendizado que eu queria trazer para vocês. O conteúdo é grande, o nosso horário já está passando, mas eu precisava de trazer essa reflexão porque nós estamos vivenciando inúmeros medos. E às vezes, se eu tiver essa ajuda, que é um tipo de ajuda, você pode escolher como acolher seu medo, como falar com ele. Eu estou dando dicas para vocês que são dicas que funcionaram para mim, né? Lembrando que, se você tiver condições de fazer isso, ir para o seu chuveiro, se você estiver em casa e tomar um banho, lavar da cabeça aos pés, imaginando que aquela luz azul maravilhosa está te envolvendo, né? Como se você estivesse recebendo dos braços de Maria um colo de coragem, é maravilhoso também. Ou você se deitar na cama, ou sentar numa cadeira, respirar e entrar em contato com a proteção divina, porque nós não estamos desamparados. Deus está conosco. E Joana de Ângeles fala que a solução para qualquer medo é o quê? É o amor. E o amor ensinado por Jesus, que é o que ela fala, né? Estou procurando aqui. É isso mesmo, né? É no livro que está anotado aqui. Eu só estou procurando o último parágrafo que ela fala aqui, gente. Né? O medo é um transtorno, um distúrbio momentâneo que cederá à autoconfiança e à paz, originários da entrega do bem e do amor de Jesus. Jesus é a solução para a nossa autoconfiança. Ele é o nosso mestre, o nosso farol, o nosso guia. Vamos fazer agora a nossa prece. Envolvendo a todos nós com essa energia da esperança, da coragem, da autoconfiança, da alegria de viver, da certeza de que tudo isso vai passar, da certeza de que estamos sendo cuidados, da certeza de que a morte não existe e que as doenças são aprendizados. E que quando chegar o nosso momento, nós estaremos prontos para habitar a outra dimensão. Isso é o que todos nós precisamos de trabalhar internamente. Mas rogamos a Ti, Jesus, o nosso Mestre querido, seu amparo, a sua luz, que a sua luz possa nos fortalecer, nos gerar uma autoconfiança que nos impeça de entrar em conflitos internos, em desajustes provocados pelo pânico, pela fobia, mas que nós possamos ter a coragem de viver plenamente a vida, admirando o sol, a lua, as estrelas, admirando a convivência, aprendendo com cada um que dá o seu melhor. Jesus querido, nós te rogamos nesse instante que todo o seu amor possa envolver a todos nós,
a humanidade deste planeta que está tão sofredora. Rogamos a cura verdadeira para essa pandemia, para curarmos o nosso corpo físico do Covid, mas para curarmos a nossa alma dos desenganos, dos orgulhos, dos egoísmos, da falta de obediência às leis divinas, da falta de amorosidade para conosco e para com o nosso próximo. Jesus envolve a todos os irmãos doentes do corpo e da alma, que se encontram nos seus leitos físicos ou emocionais, em seus lares, nos asilos, nas prisões, nas ruas, nos hospitais. Ajude a todos. Proteja, ampare todos aqueles que trabalham pelo nosso bem-estar, mesmo durante a pandemia, as quarentenas. Os profissionais da saúde, os profissionais dos comércios, os profissionais das farmácias, aqueles que fazem a limpeza das nossas ruas, os lixeiros. Ampare a todos os agricultores que não deixam de plantar para termos a mesa farta. Que todos esses valiosos trabalhadores recebam nossa gratidão. E que possamos nessa noite, ao dormir, agradecermos por esse dia, pela nossa vida. E podermos entrar em contato com essa luz maravilhosa que é doada através das suas mãos luminosas. E que possamos fazer isso inúmeras vezes ao dia. Sabermos pedir, sabermos agradecer e continuarmos livres nesse aprendizado de amor. Só Jesus é a verdadeira salvação, porque todas as doenças têm as suas raízes nas almas doentes que ainda trazemos das muitas vidas. Que possamos tratar as nossas almas, os nossos corpos, com essa fé, trazendo Jesus para junto de nós. Sob as bênçãos de nosso Pai, de infinita bondade, sob as bênçãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, finalizamos este momento de estudo e oração, agradecendo todo o amparo, pedindo também para aqueles que desejam fluidificar as suas águas, pedindo para aqueles que desejam continuidade, meditação durante a noite de hoje, se conectando com as falanges do bem, da cura, que nos auxiliam nestes momentos. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos que se mantiveram até este momento, nessa reflexão tão necessária para a nossa felicidade. Gratidão, Jesus, que assim seja. Nós finalizamos, então, o nosso momento de estudo e oração. Peço desculpas porque o nosso horário até ultrapassou, mas é que o tema era denso e muito extenso, né? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada por participarem do nosso canal, obrigada pelas curtidas, obrigada por divulgar o nosso canal, obrigada pelo apoio, obrigada Flora, obrigada Alice, que estão na equipe trabalhando, obrigada a todos vocês com essas mensagens tão carinhosas. E amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui juntinhos para mais um estudo e oração, amanhã, quinta-feira. Estamos assim, agradecendo tudo que o universo pode nos oferecer. E nós merecemos tudo de melhor que o universo nos oferece. Toda a felicidade do mundo. Nós não nascemos para sofrer, nascemos para aprender, para nos reinventar, para enfrentarmos tudo aquilo que necessitamos para o plantio das nossas felicidades futuras. Que Deus nos abençoe. Até amanhã às 18 horas, se Ele quiser. Ele há de querer. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todos que estiveram presentes.